Vou ser rápido de novo, não vai ser tão rápido igual daquela primeira vez, mas vou ser rápido. Dalton já disse o que é o PRODES. Eu vou mostrar um pouco da onde que foi parar o dado do PRODES, igual o próprio procurador brasileiro falou de manhã. Do início, a gente nunca imaginava que o PRODES ia ser usado para esse tipo de política, né? Quando se começou a fazer o projeto em 88, no fundo ele nada mais era do que um inventário de perda de floresta primária, muito para responder o maledeto do astronauta que tirou aquela foto e nos acusava de emporcalhar o mundo com a nossa fumaça. Aí o governo teve não só aquilo, mas outros estudos que diziam que o desmatamento estava descontrolado, que a Amazônia ia virar lá um deserto, uma savana, ou o que quer que seja. E o governo precisou responder a isso. No início, não sei, chegou a comentar que era para ser o IPDF? Você falou uma coisa? Falou, né? Então, do início, o INPE era só o desenvolvedor da tecnologia e repassaria para o IPDF. Isso acabou não dando certo e desde então a gente faz esse levantamento lá. Mas começou então com um mapeamento de quanto se perdia de floresta primária por ano. O Dalton já disse tudo isso daqui. Isso aí também ele mostrou, é o nosso mapa que todo ano nós temos que produzir com os resultados, com os desmatamentos encontrados no ano anterior, entre agosto e julho. O Dalton também já explicou o que são essas cores. Nós nos baseamos no corte raso, também já está mais do que sabido, né? Dalton mostrou esse aqui, mas esse polígono ainda acabou, mostrou o exemplo de um caso em Gavião Peixoto, que é o corte raso. Então ele cresceu aqui, depois no ano seguinte ele foi para cá, agora ele já está aqui. Isso tudo vai sendo detectado e mapeado como sendo o incremento de cada um dos anos. Então essa área em 2010 aqui ainda era floresta, e houve essa expansão entre 2010 e 2011, entre 2011 e 2012 a área foi aberta aqui nessa região, em 2013 assim, em 2014 não aconteceu nada nessa região. Esse aqui, por coincidência, quando a gente viu que era um desmatamento grande, porque o DETER também acompanhou isso aqui vários meses, esse polígono principalmente, se você for olhar, o DETER deve ter meia dúzia de polígonos menores que foi acompanhando a evolução desse desmatamento. Consultando o site da SEMA do Mato Grosso, esse desmatamento ele era autorizado, né? Mas a gente não faz esse trabalho rotineiramente. Era, pelo tamanho da área, chamou a atenção, a gente consultou o site da SEMA e era um desmatamento na época autorizado. Isso aqui eu não sei se é. Esse resto aqui eu não sei, mas era... Porque também, como o Dalton disse, a gente não se mete em dizer se o desmatamento é legal ou não, se está em área de EPP, se está regularizado se fundiariamente ou qualquer outra coisa. Nós fazemos a detecção da mudança da cobertura por satélite. Isso os órgãos até, quanto à legalidade, até 2006, o Hugo do Ivan já foi? Acho que até 2006 competia ao governo federal e a partir de 2006 os estados que têm o poder de licenciar os desmatamentos. Bom, o dado gera essa série histórica, Dalton já mostrou. Nós estamos aqui, a partir de agosto a gente começa a trabalhar para no final do ano colocar mais uma coluna aqui, que é o desmatamento do período 2015. Esse dado, isso acho que não estava na apresentação do dado, esse dado do PRODES, no fundo, ele é o indutor de várias políticas, ou seja, é o dado oficial do governo, né, para quantificar o desmatamento. O governo não utiliza outros, o DETER é como um agente para fiscalização. Nesse caso aqui, para cada ano desse aqui, foram as políticas públicas que foram feitas, ou a falta das políticas públicas que levaram a esse aumento do desmatamento no período antes de 2004,
Aqui o início do PPCDAN, então em 2004, com a ministra Marina Silva, as políticas que foram então colocadas em práticas na época para esse desmatamento cair. Então, quando houve o aumento, o repique aqui de 2007 para 2008, aí o governo também, outra série de medidas. Então, por exemplo, a publicação do Banco Central de proibir o crédito nos municípios prioritários vem dessa medida aqui. Né? Moratória da soja, que o Adame explicou, de 2006, está aqui também como sendo uma política, e todas elas galgadas em dados do PRODES. A meta de redução que o Dalton citou na apresentação dele, ou seja, a meta de redução voluntária assumida em 2009, em Copenhague, que o governo deveria reduzir voluntariamente a níveis de 3.500 km² em 2020, também saiu da análise dessa linha de base do PRODES. De uns anos para cá, o que a gente tem visto que, com a publicação do dado na internet, a partir de 2002, 2003, até então, como o Dalton citou, nós só disponibilizávamos a taxa, aquele gráfico, aquele dado numeral. A partir de 2002, houve o franco acesso dos polígonos do desmatamento na internet, os shapes, estão todos lá, as imagens que nós utilizamos para fazer a detecção. E aí começaram a aparecer outras utilizações desse dado, né? Uma delas, que a gente sentiu mais recentemente, é o dado do PRODES como sendo o driver dessas fiscalizações implementadas através do TAC da carne, a moratória da soja e outro, agora o TAC do grão, o TAC do curtume e outros TACs que vão pintar por aí. E aí começaram a aparecer algumas coisas interessantes que ou chegam no INPE, às vezes direto do Ministério Público, às vezes via Agrotools, às vezes da própria empresa. Vou mostrar aqui um caso recente. Então, por exemplo, esse é um caso, não sei se foi a Agrotools que nos enviou, é um caso, esse aqui acho que é Marfrig, né? É a propriedade que a gente não tem essa base, foi enviada pelo requisitante, né? E havia aqui polígonos que foram detectados pelo PRODES, né? E que, pela regra do negócio aí do TAC, deveriam embargar, não sei se embargar é o termo, mas essa propriedade passaria a sofrer algum tipo de responsabilização. Bloqueio no fornecimento. Bloqueio. Então, essa propriedade toda receberia algum tipo de bloqueio, né? E não poderia comercializar o gado. Mas vendo, como no INPE nós não temos acesso ao limite da propriedade, isso apareceu depois, né? Aí começa a aparecer algumas questões inerentes à nossa tecnologia. Uma, que nós fazemos, a nossa escala de trabalho, nosso mapeamento é compatível com a escala 1 para 250 mil. Isso aqui já está, isso aqui está menos de 1 para 50 mil, essa plotagem aqui na tela. E aí aparecem coisas desse tipo. Então, pelo TAC, esse polígono interceptou o limite dessa propriedade e por isso ele vai sofrer uma espécie de penalidade. E a gente tem trabalhado ou conversado muito com a Agrotools, ou com quem tem lá, a JBS já foi, a Marfrig já nos visitou também, dizendo que esse dado tem que ser usado com um certo critério, porque a ferro e fogo, esse desmatamento não é dessa propriedade. E aí vão ter outros, esse aqui provavelmente também não, vão ter outros esse é o mesmo caso desse polígono. Então, a Marfrig estava contestando essa pequena porção do desmatamento que avançou dentro da propriedade. Então, a gente tem procurado passar, para quem nos procura, limitar as questões tecnológicas e as limitações
que estão atreladas a um dado do PRODES. E aí vão ter vários, alguns, como o Adam me mostrou na apresentação dele, é o cara querendo ser esperto, dizendo que não desmatou, né, em determinado ano. Aí nós fazemos uma análise, por exemplo, aqui é um desmatamento de 76 hectares, né, que é um polígono de 2010. Nós fazemos uma análise que, olhando na imagem anterior, de 2009, aqui existiam sinais, apesar da área estar um pouco degradada, mas ainda, para os critérios do PRODES, não havia sido convertido a corte raso, mas em 2010 ela foi. Então, nesse caso, há uma confirmação do desmatamento que nós apontamos. E são vários outros casos, né? Alguns, normalmente, dois fatos nesse caso. Polígonos muito pequenos, às vezes são polígonos de 7 hectares, 8 hectares, quase na nossa nota de corte, ou polígonos em borda, na borda de um desmatamento, que é onde a gente está um pouco mais sujeito a erro em virtude da nossa série histórica. Essa série histórica, essa nossa máscara de desmatamento, ela não é uma coisa que ela é atualizada todo ano, né, a cada ano com uma imagem diferente, passou por processos de construção diferentes, então ela tem imperfeições inerentes aí até a própria escala do mapeamento. E aí vão ser, aqui é um caso, esse é uma rebarbinha de desmatamento numa área, que não dá para afirmar se isso é um desmatamento novo, né, ou se a imagem de um ano em relação ao outro houve um pequeno deslocamento e ocorreu a interpretação do desmate. E com isso nós temos aqui tem ela no Google. Então, esse dado do PRODES, ele é o único que tem, né, mas tem que ser usado com uma certa, com um certo cuidado nesse tipo de aplicação. Esse é um outro caso acontecido em 2012. Houve, por um problema que não compete agora dizer, a imagem que a gente usou para o PRODES, houve um problema na formação, na hora de receber a imagem do satélite, houve uma má formação, vamos dizer assim, e o que ocasionou que, na hora da interpretação, levou o intérprete a identificar esses polígonos aqui como sendo desmatamentos em 2012. Nessa área aqui, tá vendo? O polígono amarelo aqui delimitando os novos desmatamentos que teoricamente teriam acontecido em 2012. Então logo a gente colocou, isso acabou passando lá do nosso controle de qualidade, das várias fases de auditoria que o dado recebe, isso acabou passando. O dado de 2012 deve ter sido colocado na rua por volta de 1 de dezembro, né, que é mais ou menos sempre a nossa data, final de novembro, começo de dezembro, que é quando acontece aquelas reuniões da COP. Né? E no dia 12 de dezembro, recebemos um e-mail, né, não foi nem lá, através do próprio webmaster do INPE, dizendo que esse polígono, na realidade, tinha sido identificado ou mapeado incorretamente. Né? Aí nós fomos avaliar, e aí isso, o que aconteceu? A fazenda Águas do Papagaio, que fornecia para a nossa amiga aqui, Daniela, da JBS, parou não pôde, foi embargada, foi bloqueada lá pelo sistema, e ficou alguns dias, eu imagino, sem conseguir fornecer lá os boizinhos. Aí nós fomos olhar, numa imagem correta, aquele desmatamento realmente não existiu. Essa aqui é um sinal claro que a imagem é floresta ainda naquela região. Aí mandamos lá uma declaração para a JBS, tiramos esse polígono da base e o jogo continuou. Não tem nenhum compromisso com o erro, né? Porque o dado entrou lá, está errado, que a gente vai
persistir nele. Foi simplesmente uma má formação nessa imagem, acarretou numa falsa detecção, a detecção foi considerada errônea, tiramos. E aí tem vários outros casos aqui, de pessoas, às vezes, nem sempre, a maioria das vezes, nós confirmamos o desmatamento. Ou é alguém querendo tirar vantagem, não foi eu que desmatei, eu já estava desmatada quando eu comprei, alguma coisa assim. Aí, analisando as imagens, a gente percebe que houve sim o desmatamento. Esse é um caso recente, acho que desse ano. O TAC foi de quando? 2008? 9? Nós detectamos um polígono em 2008, aqui, essa é a propriedade. O PROD detectou esse polígono em 2008, mas já existiam sinais aqui do polígono sendo de 2007. Em 2007, passou pela interpretação essa área, não estava com nuvem, porque se tiver, a nuvem poderia influenciar na não detecção, porque se tem nuvem a gente não consegue detectar o que está embaixo, né? Aí nesse caso o que a gente fez foi informar que eu acho que se fosse em 2007 fica livre do TAC, né? O polígono sendo desmatado em 2007, ela fica livre do bloqueio. O que nós fizemos foi informar o interessado que houve um erro na detecção, isso deveria ter sido detectado em 2007, trocamos aqui de 2008 para 2007, lá no atributo do polígono, né? E atualizamos a base, inclusive a base que está disponível na internet. Então essa base, ela é móvel, nada impede que, sei lá, daqui a 3 dias a gente mexa num polígono. Está sujeita a essas correções. São muito poucas. Aqui é mais um, mas aqui não teve, aqui foi confirmado. Aqui só para mostrar um pouco do como é que funciona a nossa máscara. Isso é um desmatamento. Essa máscara, ela foi construída já há várias mãos. Ela começou por um processo de digitalização manual, como o Dalton mostrou, feita na mesa de luz. Depois nós digitalizamos toda essa base em 97 e colamos isso numa imagem de 97. O problema é que naquela época você não existiam esses produtos, principalmente do Landsat, igual o GLS ou o GeoCover, onde a NASA providenciou imagens georreferenciadas ou ortoretificadas de muito boa qualidade. Então, como é que era feito no passado? Georreferenciava uma determinada imagem Landsat, né? No ano seguinte, fazia um novo georreferenciamento, só que nesse processo é humanamente impossível que você consiga manter o rigor cartográfico ao longo de todos os anos. Então, um erro de um ano se propagava, às vezes, para os seguintes, por conta da dificuldade de fazer um georreferenciamento bem feito. Isso agora acabou, a gente utiliza as imagens georreferenciadas, mas a máscara, então, quando colocada sobre imagens de outro, essa é a imagem do RapidEye, existe um deslocamento entre a nossa máscara e a imagem do RapidEye. Mesmo em relação às imagens do Landsat 8, o próprio Landsat 8 tem, em relação deslocamentos, em relação ao GeoCover de 2000, que foi a base nossa que nós utilizamos para fazer o georreferenciamento na máscara a partir, Dalton vai me corrigir, 2005. A partir de 2005, nós utilizamos como padrão o GeoCover da NASA de 2000 como referência para o registro. Mas entre um e outro há também diferenças de posicionamento das imagens. Então isso prejudica bastante, porque você não sabe a ferro e fogo se isso daqui
é um desmatamento, né, ou se é só o deslocamento da massa. E aí vai. Tem outros. Aí vou mostrar. Isso chegou agora, eu estava sentado ali. Bom dia, conforme solicitação da senhora Sandra, do Grupo Marfrig, unidade de Tangará da Serra, estou enviando em anexo um laudo técnico de constatação do comprovante que não ocorreu desmatamento identificado pelo PRODES 2012. Então, alguém, né, que deve ser um fornecedor da Marfrig está dizendo que um polígono do PRODES 2012 deve estar bloqueado, né, está dizendo que não fez. Então, agora o que nós fazemos? Vamos ter que olhar, identificar o polígono, olhar nas imagens para fazer uma constatação se isso realmente aconteceu em 2012, ou se foi um erro de inclusão ou alguma coisa assim. Isso tem, eu acho que é da ordem de uma vez por semana a gente recebe alguma solicitação dessa. Quer seja do Ministério Público, tivemos 3 casos esse ano do Ministério Público de Ji-Paraná, né? Aí são normalmente multas que o IBAMA aplica em alguém, que contesta na justiça, e aí o juiz manda para que o INPE se pronuncie dizendo se aquele desmatamento aconteceu ou não, né? Nos 3 casos desse ano, todos nós confirmamos o desmatamento do PRODES. Agora o que nós vamos ter que fazer é essa análise. E a AgroTools também nos demanda, de quando em quando, aí nós estabelecemos uma espécie de um modelinho de documento, né? Mas a AgroTools também, quando, eu não sei se ela não consegue, não fica muito claro para ela, ou se ela precisa, talvez o Breno vai explicar melhor, mas talvez ela precise de uma confirmação do INPE ou não, ela nos manda alguns exemplos, né? Nós estabelecemos um modelinho de documento, né, para o INPE dizer se confirma o... Nesse caso, a gente confirmou o desmatamento que estava sendo analisado. Quer falar, Breno? Não, te falar que é só quando a gente esgota as possibilidades e não tem certeza, senão você não... O INPE não... Senão a gente não ia fazer mais nada a não ser analisar os polígonos, porque ela precisa da resposta em 24 horas, não tem jeito da gente fazer assim. Aí nós fazemos uma análise, uma pequena observação daquilo que a gente evidenciou. Utilizamos também, às vezes, outros instrumentos, por exemplo, essas séries do índice de vegetação do MODES indicam bastante coisa. Quando cai o índice, é um indicativo que a área foi desmatada naquele período. O Adame mostrou bastante isso sendo usado também na moratória da soja, né? E isso segue lá para a AgroTools. Depois a Breno vai dizer como é que fica, nesse caso, qual é o encaminhamento que é dado nesses casos de maior dúvida. Esses são os cuidados maiores para se utilizar o PRODES. O DETER, então, não vou nem entrar em detalhe para as dificuldades que seria usar o DETER nesse tipo de análise. Se o PRODES já é complicado, como satélite de boa qualidade, identificando polígonos só de corte raso, com 6,25 hectares, né? O DETER, utilizando o MODES com 250 metros, e 25 hectares, quer dizer, a gente acha que o DETER não deveria ser usado nesse tipo de análise, pelo menos para o bloqueio. Como um possível indicativo que precise continuar monitorando aquela área. Se caiu numa determinada propriedade, um polígono do DETER, eu acho que valeria a pena olhar o acompanhamento, saber se aquele polígono é recorrente, né? E aí, se confirmado no PRODES, aplicar o bloqueio. Com o DETER AUIF, o Dalton mostrou na parte da manhã, isso deve melhorar, porque a gente consegue identificar um corte raso nas imagens do AUIF, e ele poderia suprir o uso até do PRODES nesse caso, né, para polígonos maiores que 6 hectares. Não tem mais nada para falar, não.
Maurano, Pois não. eu acho que valia a pena você falar um pouco pegando um gancho da outra vez que a gente teve, que foi bem elucidador, a questão das datas do PRODES, que quando tem... Oi. E, Maurano, se você pudesse explorar um pouco duas questões, eu acho importante. A questão das datas, que muitas vezes a data que está no polígono, ela, se teve nuvem durante outras observações, né, aquilo pode estar, não necessariamente aquela data da observação. E também a questão de alguns polígonos que são partidos na hora que vocês fazem a metodologia de dividir as áreas. Né? Sim, começando pelo segundo. O que acontece é que o PRODES, a menor porção é 6,25 hectares. Então o polígono tem que ter 6,25 hectares para fazer começar a entrar na contabilidade. Nós interpretamos polígonos menores que isso, né, guardamos no nosso banco, e se ele continuar sendo desmatado, vai ser e quando passar de 6,25 hectares, ele vai fazer parte da base. Depois de completado o mapeamento, há uma série de recortes no PRODES para que a gente consiga fazer o cálculo da taxa. Então, primeira coisa, há um recorte de uma célula, o Dalvo mostrou na apresentação dele, é uma célula de 25 por 25 km, então nós trabalhamos com esse conjunto de células. Né? Então, se um polígono ele é interceptado por essa célula, ele gera dois polígonos, mas que no fundo são filhos de um polígono só. Por isso que em alguns casos, a gente recebe também bastante perguntas desse tipo, existem polígonos, se você baixar o shape do PRODES, tem polígonos menores que 6,25 hectares lá, fruto dessa intersecção, ou com essa grade de células, ou com a grade da imagem Landsat, que a gente precisa saber a qual imagem Landsat pertence cada polígono, né? Ou a grade do estado, a divisa do estado. Então, nesses três casos, interceptado um polígono, mesmo ele sendo de um tamanho de 6 hectares, gerando dois polígonos de 3, ficam dois polígonos de 3 pertencentes, filhos de um polígono de 6. Se usar uma função lá do dissolve, por exemplo, no ArcGIS, ou no ControlGIS, ou no Spring, ou no TerraView, ele vai ser colapsado num polígono só. Qualquer outro, as datas? A questão das datas. Das datas e das nuvens, né? O que acontece é o seguinte, o PRODES, tendo nuvem, logicamente a gente não consegue enxergar. Se no ano seguinte não tem nuvem e tem um desmatamento, eu fico sem saber se aquele desmatamento ocorreu naquele ano ou no ano anterior, porque no ano anterior tinha uma nuvem lá. No ano, e 2 anos antes, era floresta. A floresta sempre prevalece. Então, o que acontece em cada identificador do polígono do PRODES, lá no mundo, seus vários atributos, existe um campo que identifica há quantos anos eu não consigo, que eu só tenho nuvens naquela área. Então, por exemplo, se acontece um polígono que está lá, 2010-3, quer dizer que esse desmatamento foi visto na imagem de 2010, mas era nuvem na imagem de 2009, nuvem na imagem de 2008, nuvem na imagem de 2007 e floresta na imagem de 2006. Porque se fosse desmatamento, teria que ter continuado. Então, esse é uma coisa. Isso é para quem escova o dado do PRODES. Quem vai usar o shape para fazer algum tipo de análise. Precisa ficar atento a isso também. Não quer dizer, se não tiver nenhum indicador, quer dizer que na imagem do ano anterior não havia nuvem, aquele desmatamento é daquele ano. Né? Outra coisa que, inclusive a Agrotus mandou para a gente os últimos 2 ou 3 polígonos esse ano, de uma classe chamada resíduo. Resíduo, se tiver um polígono com resíduo lá, tem que tomar muito cuidado, porque na classe resíduo, né, o que acontece é que o desmatamento foi visto na imagem daquele ano, mas ele já existia na imagem do ano anterior e não foi pego.
isso é considerado um resíduo do PRODES. Como o próprio nome diz, é resíduo mesmo. São pouquíssimos esses casos, tem lá meia dúzia. Mas já aconteceu de um resíduo ser identificado numa propriedade. E aí a gente não consegue afirmar, a não ser olhando as imagens passadas, aí colocamos um aviso no doc lá que o Breno nos manda. Então, isso é a classe resíduo, não dá para afirmar se foi feito nesse ano ou no ano anterior, porque já existia no ano anterior, ou até nos anos anteriores. Esse é um outro cuidado que tem que tomar com essa classe. Acho que, fora isso, não lembro se teve mais algum bug aí nesses últimos anos. Pode dizer, Daniel.